Nessa região, qualquer lugar dá água, mas o poço aqui custa mais de R$ 100.000. E é esse serviço que vai deixar a perfuração mais barata e garantir a melhor vazão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Alavancando Rural. E hoje mais um vlog de campo, só que dessa vez em um ambiente sedimentar. Estamos aqui no município de Ribeira do Amparo, na Bahia, em cima da Bacia do Tucano, ou melhor, Bacia Recôncavo Tucano Jatobá. Nesse município, a gente está bem em cima da formação que é considerada a melhor formação dessa bacia, que é a formação São Sebastião. Essa formação é muito conhecida na geologia porque é uma formação em que os poços têm alta vazão e uma qualidade de água muito boa. É utilizada inclusive em indústrias de cervejaria, em que a água tem que ser mais pura do que a água mineral. Então aqui no município de Ribeira do Amparo a gente está fazendo 10 SEVs, que são sondagens elétricas verticais, em que, diferente do caminhamento elétrico que vocês já viram em outros vlogs, se não viram eu vou deixar um card aqui para você ver como é feita a geofísica em ambiente cristalino, a gente está fazendo uma sondagem pontual e a gente consegue definir as camadas na vertical. Então não tem duas dimensões, é só uma, que é a profundidade. Esse serviço é o suficiente porque quando a gente está em uma bacia sedimentar, a gente tem camadas horizontais. Então o termo lençol freático, que é muito comum, na verdade vem das bacias sedimentares, em que as camadas são acamadas e aí você tem um aquífero formando uma espécie de lençol, que não tem muita variação na horizontal. Aqui a gente está fazendo 10 sondagens elétricas, porém a gente tem um raio de influência muito grande de uma sondagem. A gente já processou 5 sondagens, essa aqui é a 6ª que a gente está montando, e a gente percebeu que varia pouco, e a gente se passou bastante para ver se de fato existia a variação. Agora a gente vai focar aqui os estudos, onde o cliente vai instalar energia e vai puxar água para definitivamente locar o poço. Uma coisa importante, quando a gente faz o caminhamento elétrico, a gente fala para o cliente evitar ao máximo de deslocar o ponto locado. Aqui não. A gente está fazendo aquela sondagem, se o cliente quiser furar aqui, o resultado vai ser igual àquele ponto. A gente está fazendo a sondagem ali, vocês percebem que tem um poço aqui próximo, porém a gente não tem informação desse poço, o cliente também não tem, já comprei a propriedade com ele, não tem informação de perfil, então vai ser interessante a gente fazer aquele estudo para saber se vale a pena reativar esse poço ou produzir quando a propriedade estiver com o projeto completado. Mas sem muita conversa, vamos olhar como é o procedimento da sondagem elétrica vertical, a SEV. Aqui está o centro do estudo e a aquisição está feita para estudar o ponto que está aqui abaixo. A gente coloca alguns eletrodos espaçados com uma distância variável. Então esse daqui, por exemplo, que está ali, ele é o 0.5, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6. Na verdade aqui é o 6, ali é o 8, ali é o 10. Aí vai aumentando 15, 20, até chegar a 500 metros de distância do centro. E por outro lado também temos a mesma coisa. Vou mostrar aqui. A gente numera para que a gente consiga identificar quando iniciar o procedimento. E daí a gente faz uma corrente em que se encontra bem aqui no meio. Por isso os eletrodos são espaçados com a mesma distância para que eles se encontrem aqui no centro, e à medida que a gente abre essa distância do centro, a gente ganha profundidade de investigação e daí a gente consegue ter uma média de resistividade de cada profundidade e depois casar isso com as camadas geológicas. Eu falei no início do vídeo que esse tipo de serviço é feito em bacia sedimentar, mas ele não é exclusivo para bacia sedimentar. A gente já fez esse mesmo trabalho em terrenos cársticos e também cristalinos. O cristalino, eu tenho um exemplo muito claro que foi na Cidade Ocidental, em Goiás, em que a gente fez SEVs para um quartzito, para pegar profundidade de 450 a 500 metros, porque as zonas fraturadas estavam muito profundas e o caminhamento elétrico não ia conseguir alcançar. E a gente teve um resultado bem sucedido porque quando você pega uma fratura
preenchida com água, você tem uma inflexão na curva da sebe, que vocês vão ver no final do vídeo como é o resultado final, e aí você consegue, mesmo em terreno cristalino, você ter uma zona de saturação de água bem marcada nesse tipo de serviço. No cástico, a mesma coisa. Você vai ter um meio homogêneo, em que quando você tem a inflexão, você está em uma zona possivelmente saturada em água. Vamos conferir agora como foi o processamento e interpretação dos resultados da geofísica. Antes de eu mostrar a vocês os resultados da sondagem elétrica vertical, eu vou mostrar o pré-campo, o estudo que a gente fez antes de ir fazer as geofísicas na propriedade. Aqui é uma localização de Ribeira do Amparo, como eu falei, é a bacia recôncavo Tucano-Jatobá, a gente está aqui na porção Tucano Central, e nessa região a gente tem essa estratigrafia, pegando o Marizal e o São Sebastião, como a gente já comentou na parte de campo, e a gente fez um estudo bem completo, definindo as formações e sabendo qual é a resistitividade esperada e as vazões quando a gente alcança as camadas saturadas nesse terreno. Só um segundo, tá gostando desse vídeo? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e deixa seu like. E eu vou pedir um favor muito grande a vocês. Coloca nos comentários quanto está o valor do método da perfuração na sua região. Isso é muito importante para que a gente consiga disseminar o conhecimento sobre perfuração de poços no Brasil. Aqui a gente tem um mapa simplificado com os poços e as vazões e buscamos o perfil de alguns poços cadastrados no Ciagas, plotamos na bacia para a gente entender e conseguir modelar para fazer a sebe. Então aqui é um exemplo de poço, a gente tem outros que eu deixei separado aqui. Esse aqui, por exemplo, 240 metros, 244 na verdade. Esse daqui também com 240. Esse perfil mostra que foi colocado os filtros a partir dos 100 metros e a vazão total foi de 24 mil litros por hora. Vou só confirmar. Na verdade, foi 27,31 metros cúbicos, 27 mil litros. Aqui as profundidades esperadas, também os valores de resistividades esperados. A gente busca isso em artigos já publicados. Se a gente não conseguir encontrar isso, a gente pode fazer uma geofísica de calibração em um poço existente em que a gente sabe o perfil e pegar os valores de resistividade de cada camada. E a curva esperada das sebes. Essa aqui é a curva HK, eu sei disso porque quando a gente processou, a gente teve várias curvas como essa, na verdade todas, essas aqui de cima. E essa aqui não me recordo o nome porque são várias curvas, mas vocês vão ver nos resultados que todos os perfis deram a curva esperada HK. Vamos agora olhar os resultados da geofísica. Então, como eu falei, toda a curva que a gente teve aqui foi HK, que ela começa subindo, tem uma inflexão para baixo, depois uma inflexão para cima e volta a cair. Essa aqui é a geofísica 07, que a gente utilizou uma abertura de 700 metros para cada lado, ou seja, 1.400 metros total de abertura. A curva foi a HK e a gente tem esse resultado. Quando a gente vai interpretar isso daqui, primeiro o software ele separa em camadas. Então essa linha azul aqui é o que o software determina como as camadas diferentes. A gente tem essa divisão e as médias da resistividade são definidas aqui, assim como o topo e a base de cada camada. Só que a gente tem que juntar isso com o conhecimento geológico para poder fazer a interpretação. Às vezes o software vai dividir duas camadas e é apenas uma, ou então vai ter uma camada só e na verdade são duas. A gente divide esses valores de resistividade e casa com o estudo de pré-campo esperado. Nesse caso, a gente tem um horizonte de solo arenoso até 2 metros, e aí já muda de 1,8 a 130 para um arenito fino não saturado em água, já que a recarga ela é vertical. Essa água vai passar por esse arenito e vai abastecer o aquífero mais abaixo, até encontrar uma camada selante. De 130 a 187, a gente tem um arenito fino já pouco saturado, que é a formação Marizal, porque não tem tanto espaço assim nos poros como o São Sebastião. E de 187 a 419, a gente tem o aquífero São Sebastião, que está totalmente saturado em água, sendo a zona mais promissora. E aqui do lado a gente coloca um modelo do perfil esperado do poço, escrevendo essas litologias que eu acabei de explicar, mas de uma forma visual e com a legenda.
Então aqui a gente acredita que para ter um poço de alta vazão, os filtros começam aqui na base de 160 e finaliza perto dos 450 metros. Se você quiser aprender tudo sobre locação e perfuração de poço, a gente criou um e-book completo que eu deixei o link nos comentários. Só clicar lá e você já vai para nossa página de venda. E com isso você vai conseguir locar o seu próprio poço e ajudar seus vizinhos a ter poços produtivos. Ah, e também ganhar aquela grana extra locando para seus clientes. Essa foi a propriedade que a gente fez os estudos. E aqui tem as localizações das aquisições realizadas. Uma coisa interessante para mostrar a vocês é que se concentrou aqui mais a leste da propriedade, porque nesse ponto a gente tem uma linha de transmissão de alta tensão e essa linha de transmissão, se a gente faz a aquisição muito próxima, essa linha de transmissão vai dar interferência nos resultados, na aquisição na verdade, sendo assim, interferência nos resultados. Então a gente manteve uma distância segura para que essa linha de alta tensão não interferisse na aquisição da geofísica. Com esses pontos, a gente consegue até fazer uma modelagem do aquífero. Não é tão interessante nesse caso porque as geofísicas deram basicamente as mesmas camadas. Só tem um pequeno diferencial que a gente pode utilizar aqui para definir quais poços vão ter melhores vazões. Não é se a curva chegou o mais baixo ou mais alto, é a inflexão. Quando a gente percebe essa curva aqui, a gente tem uma inflexão muito alta desse ponto mais baixo para o ponto mais alto. A curva fica com um ângulo muito alto e isso quer dizer maior saturação em água. Se a inflexão for suave, a gente já não tem tanta saturação aqui, como é esse caso. A gente tem essa parte baixa e ela sobe como se fosse uma reta até esse ponto. Então esse ponto aqui, que é o ponto da SEB 03, ele vai ser um poço de menor vazão. Ele está aqui nessa zona mais a leste da propriedade. Quando a gente vai aqui mais para o meio, a gente tem curvas com inflexões maiores, como, deixa eu pegar um aqui, pode ser o 06, já estou com ele aqui, a inflexão da curva é maior, e quando a gente vai mais para oeste, a inflexão da curva volta a ser mais suave. Então, onde o cliente vai instalar energia, por coincidência ou por sorte, são os locais de maior saturação em água a essa profundidade. Então é isso, pessoal. Esse foi um vlog de campo na cidade de Ribeira do Amparo, na Bahia, em uma bacia sedimentar, onde qualquer lugar que perfurar dá água. E o cliente quer saber a profundidade de perfuração e diferenciar quais são os pontos que vai dar maior vazão. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com seus amigos e lembra, se você não colocou nos comentários o valor do método da perfuração na sua região, coloca aqui por favor, isso vai ajudar a disseminar informação sobre perfuração de poços para todos os espectadores do canal. Um abraço e até a próxima!